Os prazos da Justiça Eleitoral para as eleições municipais de 2012. Sobre este assunto, a gente vai conversar com Carlos Sérgio de Carvalho Barros. Ele é advogado especialista em direito eleitoral. Bom dia, seja bem-vindo ao Portal da Assembleia. Muito bom. Bom, esses recursos de impugnação estão sendo julgados pelo TRE nesse momento, né? O TSE, através das suas resoluções, indicou o dia 23 de agosto como prazo final para que todos os recursos dos pedidos de registro tenham sido apreciados pelas cortes regionais eleitorais, no caso o TRE do Maranhão. Um esforço enorme dos juízes, são 7 juízes, ontem a sessão terminou meia-noite, haverá sessão amanhã, provavelmente haverá sessão no sábado, então o indicativo do dia 23, mas devido realmente ao grande número de recursos, não está sendo possível cumprir plenamente esse prazo, mas com certeza até sábado todos os recursos aqui no Maranhão estarão julgados. Que no caso são recursos referentes a candidaturas majoritárias e não majoritárias também, né? Candidaturas a vereador ou a prefeito, cujo o juiz eleitoral deferiu ou indeferiu, os impugnantes acabaram recorrendo por razões as mais diversas. Nós temos vários casos de recurso relativo a problema de quitação eleitoral, problema de filiação partidária e uma grande questão relativa à impugnação que diz respeito à rejeição das contas pelo Tribunal de Contas ou pela Câmara Municipal. Bom, no caso, o candidato ele precisa estar 1 ano antes filiado a esse partido, né? E pertencer a essa lista divulgada através do partido que ele se filiou. Uma das condições de elegibilidade é ter filiação partidária pelo menos 1 ano antes das eleições. O problema é que há um sistema chamado Filia Web do próprio TSE, na qual os partidos devem informar a sua relação de filiados. E muitas vezes ocorreu problema nesse programa, ou então problema do partido que não enviou o nome do filiado na lista e o filiado veio, opa, mas eu estou filiado, estou pleiteando a minha candidatura, tenho comprovantes de que estou filiado há mais de 1 ano e há toda essa discussão se essas provas produzidas por essas pessoas vão ser reconhecidas como válidas para comprovar a sua filiação partidária e ele, consequentemente, ter o registro de candidatura deferido. Bom, pode acontecer até no período da eleição que candidatos tenham, né, essa candidatura impugnada? Com certeza. Aí, a partir do TRE, ainda cabe recursos para o TSE. O TSE, até o final de setembro, deve julgar todos. É um indicativo de que se julgue todos, mas sempre 90% somente, 95% dos recursos são julgados, ficando ainda uma pequena parte para o julgamento após a eleição, muito embora o risco é totalmente do candidato, uma vez que aquele candidato impugnado, ele continua fazendo campanha, mas por sua conta e risco. Se vier o recurso a ser julgado depois da eleição e for indeferido, ele mesmo que eleito poderá não ser diplomado. Bom, no caso do Maranhão, a gente viu o Tribunal de Contas do Estado divulgando uma lista de possíveis candidatos inelegíveis, né, que as contas, né, não batiam, né? Cerca de mais de 2.000 nomes, né, foram divulgados pelo TSE. O senhor acredita que hoje essa lista ela pode ter influência na decisão do eleitor ou muitos candidatos que estão nessa lista são candidatos aí? Não, na verdade, a lei da ficha limpa, que levou essa ampla divulgação de quem teve conta rejeitada, ela conquistou, ela atingiu o seu objetivo. Muitas pessoas já deixaram de ser candidatas. Agora a Justiça Eleitoral está analisando caso a caso, porque às vezes o nome da pessoa está na lista do TCE como conta rejeitada, mas não necessariamente ele está inelegível, pode-se discutir a natureza desta rejeição de conta. Para a lei da ficha limpa, só está inelegível quem tem conta rejeitada pelo órgão competente, por irregularidade insanável e que tenha praticado ato doloso de improbidade. Então, essa análise do que significa estes requisitos, somente a Justiça Eleitoral pode fazer caso a caso e assegurando o direito de defesa do candidato. Doutor Carlos Sérgio, a gente tem feito uma série de matérias aqui na TV Assembleia falando a respeito de leis que são desrespeitadas pelos próprios candidatos, por exemplo, a lei do silêncio, né? Os carros de som com volumes extremamente altos, em horários inadequados e que prejudicam, né, a população, né, com o barulho. O próprio eleitor ele pode fazer essa denúncia se ele reconhecer que o candidato está incorrendo em erro, por exemplo, colando cartazes na área protegida, na área do centro histórico da cidade? Sem dúvida nenhuma. O eleitor é um grande fiscal das eleições, ele pode comunicar ao juiz eleitoral, que tem o poder de polícia, ao Ministério Público, e essa fiscalização também é feita pelos demais candidatos que podem fazer representações, reclamações tendentes a punir, a impedir e a penalizar o candidato que desrespeita as regras do processo eleitoral. E uma das regras é só fazer panfletagem, só fazer colagem nos locais permitidos pela lei.
Bom, a gente começou ontem com a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão, né? Tem 2 emissoras aí, a Difusora e a Rádio Capital, que são responsáveis, né, pela transmissão dessa propaganda eleitoral gratuita. É um momento importante para o eleitor, porque muitas vezes o eleitor ele desliga o aparelho de televisão, desliga o rádio para não conhecer, né, de fato, o candidato. É um momento importante e faz parte desse processo democrático da eleição? Sem dúvida nenhuma, a propaganda no rádio e na televisão é uma garantia aos candidatos e ao cidadão de ter acesso mínimo à informação daqueles que estão almejando os cargos públicos. Portanto, e os próprios pesquisadores, sociólogos, entendem como um momento fundamental na definição da escolha dos candidatos. Claro que a propaganda eleitoral tem suas regras também, a propaganda a princípio é livre, mas o não se tolerar. A Justiça Eleitoral não admite ridicularização dos candidatos, divulgação de propaganda sabidamente inverídica e nem que a honra dos candidatos seja atingida. Que a crítica seja feita, que as propostas sejam colocadas, mas a Justiça Eleitoral estará atenta para que não haja ofensa à honra dos candidatos. O que não pode ser feito? O que é proibido nesse período agora da eleição? Bom, na propaganda eleitoral o que é proibido é caluniar, injuriar, difamar, divulgar pesquisa falsa, pesquisa não registrada, é um crime eleitoral. A pesquisa precisa ser registrada. Ser registrada, estabelecer alguns critérios. E o importante é que o eleitor acompanhe o programa eleitoral, porque, sem dúvida nenhuma, é uma oportunidade muito grande para que a população tenha mais consciência de quem está realmente se candidatando e das propostas que cada um deles tem. Bom, é como em todo o processo eleitoral, a gente vê pelo Brasil afora e a mídia mostra muito isso, a questão da fraude nas eleições, compra de títulos, favorecimento de determinados candidatos, ônibus que são colocados à disposição de eleitores, principalmente na zona rural, por candidatos. O senhor acredita que hoje o Maranhão está mais preparado, a Justiça Eleitoral está mais preparada para coibir esse tipo de fraude? Sem dúvida nenhuma, né? Hoje a fraude ela já diminuiu muito, a fraude que antes havia na urna, hoje a urna eletrônica já diminuiu essa probabilidade, mas continua sendo crime, continua sendo infração político-eleitoral, a corrupção eleitoral, a compra de voto é talvez a infração eleitoral mais grave, punível com a cassação do registro, com a multa e com a inelegibilidade do candidato que o praticar, o abuso do poder econômico, o abuso do poder político, o uso das máquinas, das prefeituras, dos governos nas eleições, prefeitura, administração pública e campanha eleitoral não tem nada a ver uma coisa com a outra, são coisas distintas e se houver qualquer tipo de conduta do candidato para desequilibrar o pleito, a Justiça Eleitoral com certeza irá tomar as medidas cabíveis. E como o senhor falou, o fiscal é o eleitor também, O fiscal né? maior é o eleitor e é o grande responsável por todo esse processo eleitoral. Bom, o senhor acha que a gente perdeu muito não aprovando de fato a reforma política já valendo para essas eleições? Sem dúvida nenhuma, a reforma política é um amadurecimento, mas acredito que todo esse processo, toda essa discussão que existe nas campanhas ainda vai contribuir para que a reforma política venha logo e com muito mais profundidade. A gente quer agradecer a sua participação aqui no Portal da Assembleia. Muito obrigado.